Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar de uma teoria sobre Mono e Finman, do Little Nightmares 2. Mono, ou Finman, é um personagem que tem a história mais complicada e triste ao mesmo tempo. Tudo isso dentro do Little Nightmares 2. E como funciona, de facto, o loop temporal no qual o Mono está preso? Vamos falar disso neste vídeo. Primeiro vamos começar por esclarecer uma coisa. Apesar de Mono e Finman serem a mesma pessoa, eles não têm a mesma consciência. Eles pensam de diferentes maneiras. Na cena final do jogo, em que Mono está a crescer e presta a tornar-se no Finman, em uma fase em que ele já está bem adulto, vemos ele colocando as mãos na cabeça. Eu acredito, por ele passar tanto tempo dentro da transmissão, ele estava a enlouquecer e também a ser influenciado pela entidade. Aquela mesma entidade que não tem uma forma física, que no final do jogo aparece como uma enorme criatura de carne e olhos. E os poderes da transmissão pertencem ao Mono, e nós não sabemos de onde eles vêm. Assim como a Six, o Mono tem uma origem misteriosa na qual nós não conhecemos. Tudo o que nós temos apresentado em Little Nightmares 2 é dentro do looping infinito existencial em qual o Mono está preso. Nós começámos o jogo depois de Mono sonhar com o corredor, com a porta no final onde estava Finman aprisionado. Mono acorda do pesadelo no meio da floresta e enfrenta uma televisão, como se ele tivesse acabado de ser teletransportado para aquele local. Como se, de certa forma, tudo o que acontecesse voltasse para o início, em que o início da história é na verdade o final da história. Nós sabemos que o poder do Mono veio de algum lugar, só não sabemos como ele conseguiu obter isso. Porém, nós sabemos que o poder da identidade, dentro da torre do sinal da transmissão, não é essa. Ela consegue deformar as coisas e pessoas, que são os monstros que nós vemos em Little Nightmares 2. A entidade tem o poder de distorcer a realidade que nós vivemos. Assim como vemos dentro da torre, onde não existem leis das físicas. Até agora, a entidade mais poderosa que nós já vimos
Foi esta que transforma as pessoas nos seus piores pesadelos. E como a entidade está sempre presa nesse looping temporal com o mono, ela acaba por adquirir poderes temporais também. Depois que o mono encontra Six presa na torre, ela está completamente monstruosa e distorcida. E o cenário da sala onde ela se encontra é uma espécie de premonição que a Six está a ter do futuro. Afinal, ela está transformada numa forma monstruosa muito idêntica ao zoador do primeiro jogo, sendo que neste ponto da história ela nem o conhecia. Lembrando que Little Nightmares 1 passa-se depois dos acontecimentos de Little Nightmares 2. Todos os brinquedos e objetos daquela sala pertencem a um dos momentos mais tensos da vida da Six, de quando ela entra na residência da Lady. Há uma visão do que ainda não aconteceu na história da Six. Como se dentro da torre do sinal de transmissão o tempo não existisse. Também temos naquela sala a mala onde Six acorda no primeiro jogo. Mais uma vez, uma premonição. O mono de facto, como nós conhecemos, morre quando a Six o trai e o deixa cair no abismo. Ali é o último momento onde vemos o mono como o conhecemos, pois da próxima vez que nós o vemos, ele está no estômago do monstro bizarro de carnes e olhos. E ele já está condenado perante o seu destino de se transformar no Finman. E só lhe resta aceitar e esperar pelo momento. Pelo tempo que passou, a sanidade mental dele já está completamente perdida. Antes daquele momento, Mono tomava decisões por si próprio, inclusive a decisão de sair a explorar o mundo para ajudar crianças e em busca de algo muito importante para ele, assim como a descrição do jogo diz sobre ele. Sendo que durante o jogo parece haver algo que está sempre a chamar por ele. Algo que o controla, como se a entidade tivesse uma influência sobre ele. Pois sempre que ele é teletransportado para a dimensão onde o Finman está aprisionado, à espera que o Mono vá libertar, o protagonista vai com a intenção de chegar ao fim do corredor, mas a Six sempre o impede. A entidade não tem o poder da transmissão, mas ela utiliza o mono para assim poder usufruir da habilidade dele e com isso ela consegue controlar e possuir todas aquelas pessoas que nós vemos na cidade de Pali, que são os viewers. Através do poder da transmissão, a entidade tem a
posse do controle de todas aquelas criaturas. Little Nightmares é uma obra-prima, e por conta disso fez tantas teorias entre os fãs na internet, e algumas delas afirmam que o Mono enfrenta o Thin Man e ganha, assim como nós presenciamos no segundo jogo. Isso cria o looping infinito em que o Mono é o Thin Man do futuro. E muitas pessoas, incluindo eu, associam isso ao primeiro jogo, em que Six enfrenta a Lady e derrota a vilã japonesa. E no final, ela absorve os poderes dela e depois ela própria se transforma na da Lady. E muitas teorias afirmam que Six e da Lady são a mesma pessoa. Eu também já trouxe vídeos a falar disso, pois de facto eu também concordo com essa teoria. Há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer vídeos de teorias do Little Nightmares, disse que este universo era um looping infinito, mas hoje eu discordo dessa teoria, pois no caso da Six é uma espécie de ciclo, e não um looping, apenas o Mono está preso no seu próprio loop infinito. Isso não influencia em nada com o resto da história, apenas influencia no próprio Mono e na história dele. Pois ele tem um curto período de vida, que é aparecer no início do jogo, confiar numa única pessoa em toda a sua vida, que é a Six, com a qual ele cria uma enorme e única amizade, até depois ser traído pela Six. E essa é a vida do Mono. Agora o Thin Man, aí já é diferente. O Thin Man sempre vai existir, e não importa como ele seja derrotado, pois ele sempre vai voltar de alguma forma. Pois toda a vez que ele morre, o Mono volta para o início do jogo. Então, dentro da torre, sempre vai existir um Thin Man. E para o Thin Man dentro da torre,
Enquanto ele espera que o Mono vá o libertar, ele fica parado. O tempo para ele não passa. Então, ele sempre vai existir. E o Mono sempre se vai tornar no próprio Finman. Mas talvez o que pode mudar o looping temporal são as decisões que o Mono tome logo depois, quando sai da transmissão. E se ele tiver a capacidade de tomar decisões por si próprio, sem o controle da transmissão, e a prova de que isso possa ter acontecido é a figura do homem enforcado numa das cenas iniciais do primeiro jogo, dentro do Damal, cuja cadeira é igual à cadeira do Mono no segundo jogo. Como se ele tivesse tomado a decisão de se suicidar enquanto Finman, pois ele está em sofrimento dentro do loop infinito. Então ele tentou quebrar o looping, tirando a sua própria vida, mas parece não ter resultado. Talvez apenas tenha alterado algumas coisas. No final da DLC do primeiro jogo, vemos na cena pós-créditos o Finman a aparecer numa TV, o que indica que o loop voltou a iniciar novamente. Então a história do Mono é realmente a mais triste de todas dentro deste universo. A imortalidade dele sempre vai fazer com que ele volte novamente, mas ele sempre será traído pela Six. É por culpa dela que ele fica preso naquele looping temporal. E o ódio do Finman pela Six aumenta cada vez mais. E também cada vez mais ele se odeia a si próprio, por ter sido tão idiota ao confiar na Six. Por isso é que ele persegue inúmeras vezes Mono e Six durante o jogo, para tentar corrigir as coisas e quebrar o looping temporal de uma vez por todas. Mas provavelmente ele sempre falha, e mesmo ele se suicidando, ele volta outra vez. E tudo isto é um sofrimento constante e doloroso para ele. Por isso, talvez em Little Nightmares 3 nós ainda vamos voltar a ver o Finman. Enquanto o mundo se curva sob o pulso implacável da torre do sinal da transmissão, Mono se refugia onde ele pode. Sua fina máscara de papel oferece algum alívio, ajudando-o a esquecer que o mundo exterior o odeia e quer que ele fracasse. Mas ele não pode ficar escondido para sempre. Com o ruído sempre presente, a transmissão sufoca as ondas de rádio. Finman continua a sua jornada sem fim por este lugar desolado, assombrando as sombras e procurando por algo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Obrigado a todos que assistiram até ao fim. Não se esqueçam de dar o vosso apoio se inscrevendo no canal, deixarem o like e ativarem o sininho das notificações para não perderem nenhuma novidade. Isso ajuda muito a eu cada vez mais trazer conteúdo deste para o canal, porque realmente dá muito trabalho fazer este tipo de vídeos.
Pronto, é isso, malta. Cuidem-se porque isto não está fácil e fui!